Nós estamos expondo a Bíblia. Esse é o módulo de número 6 e trata da rebelião dos anjos. Nós vimos no módulo 5 que, baseado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, um dia representa 1000 anos e quando você chega em 1000 anos, ele ainda assim conta um dia. Portanto, quando nós pegamos o espaço temporal da criação, que é formado por 6 dias, nós encontramos 6 dias vezes 1000, que é igual a 6.000, vezes 7, segundo Levítico 25:8. Cada 1000 tem um ciclo de 7, 42.000 ciclos, 42.000 ciclos vezes 365.250, porque 1000 equivale a um dia, fazendo o espaço de 1000 anos, nós temos o valor de 15.340.500.000 anos, o período de datação entre a criação e o 6º dia. Nós vimos que o planeta Terra, baseado na ciência, ele foi formado há 4,6 bilhões de anos atrás do pó das areias do sistema solar. E ali ele passa por um processo de atividades intensas e atividades vulcânicas, formando os minerais. Nesse período, Lúcifer é colocado como guardião do planeta Terra. Por que ele se tornou o guardião do planeta Terra? Porque o planeta Terra seria o ponto mais importante de todo o universo. Pela teoria da relatividade, não existe um ponto central no universo. Qualquer ponto pode ser o centro dele. Ademais, isto depende do observador. E o observador, no caso, é o próprio Deus, que olha por toda a extensão do universo e escolhe a Terra para criar o homem. E qual é a importância da criação do homem no planeta Terra? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Este é um fato de tão alto, elevado grau de importância que o próprio Deus, o Verbo, se fez carne, assumindo a forma humana e se tornando o Filho de Deus. Por certo, há 4,6 bilhões de anos atrás, quando Lúcifer estava sendo colocado como guardião do planeta Terra, ele não tinha esta consciência. Ele apenas tinha recebido uma missão de guardar aquele jardim formado por todo tipo de pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante e assim por diante. Acontece que, não sabendo do futuro e não sabendo que se ele ali permanecesse e Jesus viesse como Verbo feito carne e ele permanecesse como guardião, ele se tornaria, por certo, o braço direito de Jesus Cristo. No entanto, ele não fez isso. Ele olhou para cima. Aqui a Bíblia diz no versículo 14 de Ezequiel 28, tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, que é o planeta Terra, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi criado até que achou iniquidade em ti. E aí o que ele fez? Ele olhou para cima. Isaías 14, verso 12 em diante, conta essa mudança de percepção de Lúcifer. Como caíste, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Ele dizia, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Então você imagina que você está no planeta Terra, olhando para o universo.
De alguma forma você olha para o lado norte do universo, e a Bíblia diz, e nós vimos nos módulos anteriores, na criação que Deus criou, no módulo anterior, nós vimos que no segundo dia Deus criou os céus, o firmamento, os céus dos céus e o céu. Os céus dos céus é o lugar de habitação de Deus, e o céu é aquilo que nós vemos para cima da nossa cabeça, espaço sideral adentro. Este é o céu. Ele queria subir ao céu e depois ultrapassar o céu e subir aos céus dos céus, exaltar o seu trono no monte da congregação. Se você olhar para Isaías, capítulo 6, você verá no alto o Senhor da glória e os serafins ungidos declarando santo, santo, santo. Então ali tem um trono, ele queria estar acima desse trono. E ele, na extremidade, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a Deus. Diante desta rebelião, não restou outra alternativa ao Senhor Deus em julgar, declarar Satanás e seus anjos que participaram daquela rebelião culpado e destroná-los de sua posição que eles estavam pretendendo ocupar. Mas antes que isso acontecesse, e aí vem a noção do espaço temporal, porque quando nós olhamos para os números 15 bilhões, 340 milhões e 500 mil anos, o Dr. Gerald, no livro, neste livro, Gênesis e o Big Bang, neste livro, utilizando-se do cálculo feito pelo rabino Itzhak de Aço, que fez esse cálculo utilizando 2 Pedro 3,8, a lógica, esse texto é do Antigo Testamento também, e Levítico 25,8, chegando na magnitude desse número, o Dr. Gerald, nesse livro, ele diz o seguinte: assim como a molécula de carbono decai um meio no seu período de vida, os anos da criação caíram pela metade. O primeiro dia foi 8 bilhões, o segundo dia 4 bilhões, o terceiro dia 2 bilhões, o quarto dia 1 bilhão, o quinto dia 500 milhões e o sexto dia 250 milhões. Foi esta a maneira como ele estabeleceu a distribuição dos cálculos, e o Dr. Gerald é um PhD, é um físico. Baseado nesta lógica e levando em conta que a Terra foi criada há 4,6 bilhões de anos atrás, do terceiro dia até o sexto dia, nós temos então 3 bilhões e 500 milhões e 250 mil anos. Se nós considerarmos todo o período, de 4,6 a 3,5, nós temos no mínimo 8 bilhões e 100 milhões de anos de história. E o que é que Lúcifer fez nesse período tão grande, tão vasto de tempo? Ezequiel capítulo 28, versículo 11 conta: veio a mim uma lamentação, tu és o sinete de perfeição, estava no Éden de Deus, tu eras o querubim ungido. Na multiplicação, em Ezequiel 28, 16, na multiplicação do teu comércio se encheu de teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Basicamente, havia uma rebelião acontecendo aqui no planeta Terra, e ele que estava como guardião, e ele, para cativar o coração de anjos que viriam a acompanhá-lo nessa rebelião, ele desenvolveu um amplo comércio. Não dá para imaginar como seria um comércio entre anjos, mas é o que está colocado aqui. E pela multidão das tuas iniquidades
e pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos que contemplam. Ou seja, Deus deu um basta nesta rebelião. E Isaías 28:15 continua: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. E esse abismo, esse que está preparado para ele, Jesus citou em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A história do Apocalipse conta como que o Senhor exercerá este juízo final, porque depois de quando Jesus voltar, ele vai amarrar Satanás, prendê-lo por 1000 anos, reinar por 1000 anos, soltar Satanás de novo e depois ele vai prendê-lo uma última vez e lançá-lo nesse lago de fogo preparado para ele, um lago de fogo eterno. Ou seja, nós estamos sendo testemunha do tratamento de Deus a Lúcifer, a antiga serpente, ao grande dragão, ao diabo e Satanás. Ele já está perdido desde o momento em que se rebelou, mas ainda assim ele resiste a essa derradeira hora. Nós estamos travando uma batalha contra um inimigo vencido. E a consumação dessa vitória se deu na crucificação de Jesus Cristo. Por isso é tão importante compreendermos a história da Bíblia conforme ela mesma se auto-explica. Se esse vídeo fez sentido para você, curta. Se você entendeu, comente, dando seu testemunho de como isso ajuda a sua compreensão. Compartilhe para que outro também possa receber o mesmo entendimento que você está tendo das Escrituras. Salve para você rever os versículos que foram citados. Siga-me. Meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.